Olá, meus irmãos, a graça e a paz, que bom que estamos aqui reunidos para mais uma aula. Esse é o nosso último encontro, dessa disciplina de Geografia Bíblica, e eu quero conversar com vocês, no encontro de hoje. Vou falar um pouquinho sobre cosmogonia, vamos falar um pouco sobre o território palestino e algumas das suas divisões. Eu quero iniciar, lá na página 18 da sua apostila, falando um pouquinho sobre a cosmogonia hebraica. Se talvez você esteja perguntando, professor, mas o que é cosmogonia, essa palavra tão difícil? Cosmogonia, nós vamos entender que é um corpo de doutrinas, de princípios, sejam eles religiosos, místicos ou científicos, que se ocupam em explicar a origem e o princípio do universo. Também é conhecida como cosmogênese. E é bem legal a gente olhar isso, que mesmo a palavra de Deus, a Bíblia, não sendo vista como um livro científico, ela não emite um conceito errôneo acerca da formação do universo. A doutrina cosmogônica, ela de fato tem sido colaborada, discutida por muitos cientistas nas mais diferentes especialidades. E é muito legal que nós podemos, inclusive, confiar sem qualquer tipo de reservas naquilo que a palavra de Deus fala acerca da formação do mundo e do cosmos. Durante a história, devido até mesmo a algumas interpretações absurdas do catolicismo romano, a Bíblia sofreu críticas muito duras. E na história já taxaram a Bíblia de retrógrada, de estranha. Os iluministas e renascentistas, inclusive dando uma ênfase à razão, chegaram até mesmo a dizer que a Bíblia era um livro anacrônico. Mas quando nós fazemos um estudo, apurado quanto à origem do universo, a gente percebe que a Bíblia não traz informações tão absurdas assim. E aí a gente, precisa pensar sobre essa matéria original, assim os gregos a chamavam. Como identificar, como falar sobre a criação do universo? O que a Bíblia, ou como a Bíblia se posiciona a respeito desse assunto? Bem, os helenos, eles encaravam a questão da matéria original. Anaximandro, que pertencia à escola jônica, ele defendia que o mundo teve a sua origem a partir de uma substância indefinida, chamada apeiron, que em grego traz uma ideia de sem fim. Tales de Mileto, um outro estudioso, ele entendia que a água era o elemento da qual todos os demais elementos se originavam. E ele, inclusive, foi levado a se posicionar dessa forma, explicou Aristóteles, depois de observar a presença da água em todas as coisas. Então, Anaximenes de Mileto, um contemporâneo aí de Tales de Mileto, ele já, em vez de trabalhar a água, ele já vai trabalhar a questão do ar, dizendo que o ar é o princípio de tudo. Até o fogo, ele argumentava que dependia do ar. Ele entendia que, como se... E aí o que dizer, a gente pode, de repente, especular aqui, da água no seu estado gasoso, tivéssemos, entretanto, a oportunidade de questioná-lo, talvez essa seria a nossa pergunta. Então, qual é a origem do ar? Será que ele poderia trazer alguma resposta para nós? Não sei. Um outro pensador chamado Heráclito, ele tinha a seguinte ideia, que de estarem todas as coisas em constante devenir, tudo corre, tudo flui. Era exatamente isso que ele ensinava. Anaxágoras, ele declarou o seguinte no seu credo. Ele dizia que o universo era formado de diminutas partículas. Leucipo, que era um principal representante da escola atomística, que foi uma escola aperfeiçoada por Demócrito, ele apregoava o seguinte, que serem todas as coisas, inclusive a alma, composta por corpúsculos invisíveis a olho nu. E olha que legal, esses corpúsculos, da escola atomística, desculpe, eles hoje, nós vamos chamá-los de átomos, Pitágoras de Samos, também falou um pouquinho sobre isso, Ele era muito devoto da matemática e ele tinha uma expressão que ele apontava Deus como a grande unidade e o número perfeito. Mas e a Bíblia? Talvez essa é a nossa pergunta, já que a nossa disciplina é Geografia Bíblica. O que a Bíblia fala acerca da matéria original? Bem,
Quando nós abrimos a palavra de Deus, né, lá na Epístola aos Hebreus, nós vamos ler o seguinte no capítulo 11, verso 23. O texto vai nos dizer que, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí a gente, né, começa a discutir alguma coisa aqui. Caramba, pela fé? Apenas pela fé? Será que alguém ousaria fazer uma semelhante afirmação? Será que é possível para nós, com toda a nossa limitação e contingência, entender como Deus criou o universo do nada, né? E os escritores sagrados, eles descartam radicalmente a existência de uma matéria original, de um Big Bang, de um átomo, porque para eles todas as coisas foram criadas simplesmente pela palavra de Deus. Então, não há uma explicação mais plausível e mais convincente do que essa que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Uma outra discussão envolvendo a questão da cosmogonia, né, da origem do universo, é acerca de como é o nosso universo, né, sobre a esfericidade da Terra. É um plano, é um quadrado, né, qual é o formato, né, da Terra? E alguns sábios egípcios, eles acreditavam que a Terra era suspensa sobre 5 colunas, né, e outros ainda admitiam haver sido o mundo chocado de um descomunal ovo cósmico. Moisés, né, embora fosse educado em toda a ciência do Egito, a gente precisa olhar isso, né, com muita propriedade, Moisés ele jamais transportou para os seus escritos, né, o Pentateuco, a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, especificamente o Gênesis, que vai tratar sobre isso, qualquer resquício da mitologia e da cosmogonia egípcia. Então, ele foi inspirado pelo Espírito Santo a nos revelar a verdadeira Gênese, desculpe, dos céus e da terra. Tales de Mileto, né, que é chamado de o pai da ciência, ele viveu 1 século após Isaías. Ele desconhecia a forma da Terra. E Tales de Mileto ele tinha a ideia que a Terra era como se fosse no formato de um pires, né? Tales de Mileto ele tinha um contemporâneo chamado Anaxágoras, que ensinava que o nosso habitat tinha uma forma cilíndrica que se mantinha centrado no espaço em virtude de uma pressão atmosférica. Gente, olha o período a qual eu estou me referindo e já vi uma discussão bem interessante, bem equilibrada sobre a formação do mundo. E aí algumas pessoas dizem que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia é anacrônica, que a Bíblia só trata invenções, e nós estamos falando até de um texto bíblico que já discutia ciência há milhares de anos antes de Cristo. Aproximando-se já de uma astronomia mais moderna, Aristarco, né, ele vai concluir no século III, ser a Terra muito menor do que o Sol. Olha que legal. E ele também descobriu que o nosso planeta ele estava se movendo em redor desse grande astro-rei. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, né, à luz do profeta Isaías, Isaías vai dizer o seguinte: ele, Deus, é o que está assentado sobre o globo da terra. Peraí, globo? Da onde Isaías tirou isso, gente? E o texto vai dizer, né, que Deus está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como tenda para ele habitar. Está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 22. E essa verdade foi dita também no século 8, né, antes de Cristo, e ainda continua atual. E não pode ser constatada. Ninguém mais pode se levantar e dizer que a Terra não é redonda. Mas aí depois dessa discussão toda sobre o universo, sobre a sua esfericidade, aí não tem jeito. Vem aquela pergunta: quem criou o universo? Né? Se não foi um acidente, se o universo não veio de uma explosão, né, de átomos, como o universo foi criado? E o que me chama muita atenção, meus irmãos, na obra da criação, e eu já vi o testemunho de alguns cientistas colaborando com isso, é que o universo ele funciona com uma perfeição assustadora. Milênio após milênio, astros e estrelas descrevem suas órbitas com absoluta exatidão.
E aí a gente chega à seguinte conclusão, que é uma conclusão maravilhosa. Só pode existir um Deus no céu a comandar e a preservar tudo isso. O grande físico inglês, né, o Sir Isaac Newton, ele escreveu o seguinte: esse ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como Senhor de tudo. Por causa do seu domínio, costuma-se chamá-lo de Senhor, né? Pantocrator ou soberano universal, pois Deus é uma palavra relativa e tem uma referência a servidores e deidade, é o domínio de Deus, né? Não sobre o seu próprio corpo, como imaginavam aqueles que supõem que Deus é a alma do mundo, mas sobre os serventes, né? Os gregos já entendiam um pouco assim diferente, mas tinha algumas semelhanças. Eles acreditavam que essa soberania do universo não estava atribuída ao único e verdadeiro Deus como nós cremos, mas eles acreditavam que essa soberania era dividida lá no panteão dos deuses, né, com vários deuses, sendo Zeus o principal, o maioral entre eles. Estavam todos errados. O apóstolo Paulo, ao visitar a cidade de Atenas, ele vai declarar o seguinte, né? Ele afirmou que Deus, ele é o Senhor do céu e da terra. Está lá em Atos, capítulo 17, no verso 24. E esse campeão do evangelho, né, Paulo, ele afirmava exatamente isso, que só há um Deus que domina todas as coisas, que criou todas as coisas, porque tudo dele provém. Então, eu quero agora rapidamente falar com você sobre a Palestina e a faixa de Gaza, né? Que é uma área histórica importante aqui para o nosso estudo. A Palestina é uma região histórica cuja extensão passou por grandes variações desde a antiguidade. Ela é situada na costa oriental do Mar Mediterrâneo, né, ali a sudoeste da Ásia, e atualmente ela é dividida em grande parte entre Israel e alguns territórios, né, independentes palestinos da Cisjordânia, da faixa de Gaza e também da Jordânia. Em geral, essa região ela vai se dividir em 4 zonas paralelas, né? Então são elas do oeste para o leste: a planície costeira, as colinas e as montanhas da Galileia, Samaria e Judéia, o Vale do Jordão, né, que separa ali a Cisjordânia da Transjordânia, e o Planalto Oriental. E aí, já no extremo sul, encontra-se ali o deserto famoso e acidentado do Negev, né? Então, houve muitas mudanças, né, naquele território, né? No terceiro milênio antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, houve uma divisão ali, né? Foram estabelecidas algumas cidades-estados, né? Da qual vai surgir a cidade de Jericó. Ainda havia muita influência religiosa e cultural que era procedente do Egito, da Síria, da Mesopotâmia e também da Ásia Menor. Foi um período ali de batalha, né, entre essas grandes potências da região, e houve esse domínio, né, desses impérios vizinhos, como exemplo o Egito. No século XV a.C., o poder egípcio ele vai começar a declinar, e aí vai surgir os hebreus e os filisteus. E aí você conhece a narrativa, né, dos livros históricos do Antigo Testamento. Os israelitas eles vão compor uma confederação de tribos hebreias, né, vão derrotar os cananeus, né, vai ter o estado estabelecido pelos filisteus lá na costa meridional da Palestina, que depois vai ser derrotada por Davi, e aí vai surgir um reino ali constituído, cuja Jerusalém se tornará a capital. No entanto, um pouco mais à frente, em torno ali de 300 anos antes de Cristo, vai surgir o Alexandre o Grande, né, o imperador grego, que vai conquistar aquela região. Ele vai tentar impor a cultura e a religião helenista à população, e os judeus, é claro, se rebelaram, organizaram um Estado independente, e isso vai perdurar ali como se fosse um Pompeu até Roma, né, chegar nessa província e começar a governar os judeus. Então, durante o reinado de Herodes o Grande, vai nascer Jesus Cristo, vai surgir muitas revoltas judias contra o Império Romano, e após a segunda repressão romana, vai ocorrer uma dispersão dos judeus. Já avançando mais a história, agora já na era cristã, século VI, propriamente o ano 638, os muçulmanos vão conquistar Jerusalém.
E aí vai ter uma mudança radical também na religião, porque a maior parte dos palestinos adotaram a cultura árabe e islâmica. A Palestina começa a sofrer algumas desordens e a dominação, né, sucessiva dos seleucidas e dos fatímidas, desculpe, né, dos cruzados europeus, dos mamelucos, e aí os turcos vão também governar ali de 1517 a 1917, então vai ter muita mudança nessa região que nós assim chamamos de Oriente Médio. E inclusive o Estado de Israel, essa luta, né, ela vai perdurar até o século XX. Somente em 1947 os britânicos eles vão transferir essa luta, né, essa briga de 2000 anos atrás, para as Nações Unidas. E aí os palestinos, certamente nessa ocasião, já superavam os judeus em números. E aí, para você que tem esse pensamento escatológico de judeu, de salvação, os palestinos já ultrapassaram há muitos anos atrás em número. Então aquelas promessas lá com Abraão, isso já ficou no passado, né? Já vivemos uma nova realidade. Porém, mesmo os palestinos estando em número maior, os judeus estão melhor preparados, né, para conflito, para guerras e tudo mais. E houve uma recusa, né, por parte palestina em aceitar o plano da ONU, que estabelecia uma divisão, né, daquela zona territorial em dois estados, que a ideia era um estado árabe e um estado judeu. E o Estado de Israel ele vai ser então formado em 1948. E aí as guerras continuam, exércitos árabes atacando imediatamente, porém foram derrotados pelas forças israelenses. O novo Estado vai aumentar o seu território. A Jordânia, que já citamos aqui, tomou a margem oeste do Rio Jordão. O Egito começa a ocupar a faixa de Gaza. Eu me recordo, eu era pequeno, eu tinha 13 anos, né? E eu via na televisão todas aquelas discussões, né, entre palestinos e israelenses, e haviam dois grandes dirigentes, né, dois grandes expoentes, você deve se recordar, Yasser Arafat e Isaac Rabin. Eles firmavam, né, um acordo de pacificação daquela região. Mas você deve se lembrar que Isaac Rabin, né, ele foi assassinado, né, por extremistas judeus. Então, e aí tudo ali acabou, quer dizer, na verdade, o assassinato, na verdade, eu acho que foi o grupo Hamas, né, que fez isso, e outros grupos ali ameaçavam, né, todo esse acordo de paz. Então é um período que vive grande discussão. E como se dá a geografia política da Palestina, já para a gente encerrar aqui? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver a origem dos hebreus, né? Deus tomou um caldeu, lembra? Abrão, né? Lá no sul da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, para, através dele, construir um povo que viesse a se beneficiar, né, entre todos os povos e raças, como o seu povo, o povo santo, o povo eleito, né? Está lá descrito em Gênesis capítulo 12. Então, esse patriarca, né, Abrão, depois vai se tornar Abraão, com 75 anos de idade, ele deixa a sua cidade natal, que era um ambiente totalmente idólatra e politeísta, e ele vai imigrar, né, na companhia de seu pai e seu sobrinho Ló para Canaã, e detendo-se ali em Harã, mais tarde conhecida como a Síria, né? Então, é muito legal a gente olhar nesse início, né? Então, durante a permanência dos israelitas no Egito, durou cerca de 430 anos, né? As tribos ali se desenvolveram. Depois a gente vê, né, o livro dos Juízes vai narrar a Palestina, né, através dessas conquistas. Vamos entrar no livro do Josué, que vai repartir a terra em 12 tribos, né, da seguinte maneira: a tribo de Levi, que não teria herança, mais 48 cidades entre as demais tribos, por todo o território ali conquistado, né? Aí tinha também a parte de José, que seria dividida entre os seus dois irmãos, Efraim e Manassés, e perfazendo assim outra vez o número das 12 heranças na terra conquistada. Depois vai ocorrer uma divisão política, um reino dividido após a morte de Salomão. Então, o reino hebreu dividiu-se em dois: o reino do norte, Israel, e também o reino do sul, ou Judá. E
e vai avançando. É a Palestina, vai ter assim a sua representatividade após a queda do Reino do Norte, né? Depois da queda do Reino do Norte, o Reino de Judá ele permaneceu ainda 135 anos, mas já com um território muito reduzido, né? Então, já ali já começou a haver algumas mudanças. A gente vê também a Palestina com a ocupação do território judá, né? O cativeiro babilônico ele cessou com a supremacia do Império Medo-Persa. Então, quando o rei persa Ciro subjugou o rei da Babilônia, ele decretou no mesmo ano uma lei pela qual foi dada a permissão aos judeus a voltarem à sua terra Judéia, a reconstruírem seu templo em Jerusalém, a restaurarem seu culto. Então, tem muita história, né? Claro que isso aqui não é voltado, é claro, para a nossa disciplina, você vai estudar isso em História de Israel, mas tem muita informação. E aí na apostila, né, já lá no finalzinho, nas páginas 28, 29, eu já coloquei essas informações para que vocês assim possam ler e ficar mais familiarizados. Então nós vamos encerrar esse nosso encontro aqui. Espero que tenha sido proveitoso para você, né? Para mim foi muito, né? A cada momento tem sido uma experiência nova. E nessa plataforma aqui, né, uma espécie de EAD, a gente sabe de todas as dificuldades. No entanto, eu tenho observado, né, através de muitos alunos, o empenho, o esforço, a seriedade, a dedicação para continuar, né, nos seus estudos teológicos. Então, que continuemos assim. Eu espero que, muito em breve, eu possa retornar para as aulas presenciais, para que assim eu venha ter um contato melhor com vocês. Então, que Deus assim te abençoe nesse dia e que o Senhor continue a nos auxiliar em todas as coisas. Um forte abraço a todos.